Você já ouviu falar sobre pessoas cujas histórias são tão sombrias que parecem saídas de um filme de terror? Nos Estados Unidos, alguns criminosos marcaram a história com crimes tão brutais que ainda chocam o mundo até hoje. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no lado obscuro da mente humana e revelar os 10 assassinos mais cruéis dos Estados Unidos. Suas ações aterrorizantes desafiaram a justiça e deixaram cicatrizes profundas em suas vítimas e na sociedade. Já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essa lista vai te deixar de cabelo em pé. Aviso: este vídeo contém relatos fortes. Ted Bundy. Ele era bonito, charmoso, inteligente, mas por trás dessa fachada de normalidade, escondia-se um dos assassinos mais cruéis e manipuladores da história americana. Entre os anos 1970, ele confessou ter matado mais de 30 mulheres. Mas acredita-se que o número real seja muito maior. Bundy usava sua aparência charmosa para atrair suas vítimas, muitas vezes se passando por ferido ou precisando de ajuda. Ele as atraía para armadilhas mortais, de onde elas nunca mais escapariam. Ele confessou ter decapitado pelo menos 12 de suas vítimas, guardando suas cabeças como troféus macabros. Seus crimes foram meticulosamente planejados e brutais, chocando até mesmo os investigadores mais experientes. Ted Bundy personificou a terrível realidade de que o mal pode se esconder sob a aparência mais comum. Nosso próximo capítulo nos leva para o mundo sombrio de Jeffrey Dahmer, um nome que evoca repulsa e horror. Conhecido como o Canibal de Milwaukee, Dahmer cometeu assassinatos terríveis entre 1978 e 1991. Ele tirou a vida de 17 jovens homens, atraindo-os para seu apartamento com promessas de companhia e álcool. Dahmer drogava, torturava e matava suas vítimas, cometendo atos de necrofilia e canibalismo. Ele mantinha partes dos corpos como lembranças grotescas, crânios no armário, corações no freezer. Seus crimes ficaram ocultos por tanto tempo porque ele escolhia vítimas marginalizadas. Dahmer confessou ter matado suas vítimas por um desejo doentio de possuí-las completamente. Suas ações horríveis foram descobertas por acaso, quando uma de suas vítimas conseguiu escapar e denunciar o que estava acontecendo. A máscara sorridente de um palhaço deveria trazer alegria, mas no caso de John Wayne Gacy, ela escondia um dos rostos mais sombrios da maldade humana. Gacy ficou conhecido como o palhaço assassino, porque se vestia como palhaço para entreter crianças em festas e eventos comunitários. Mas por trás dessa fachada de normalidade, escondia-se um predador cruel. Entre 1972 e 1978, Gacy assassinou pelo menos 33 jovens. Ele os atraía para sua casa, onde os torturava e matava. Sua habilidade em esconder sua verdadeira natureza chocou a nação. A escuridão da noite, que deveria ser um momento de descanso e segurança, se transformava em um pesadelo nas mãos de Richard Ramirez, o perseguidor noturno. Durante os anos 1980, Ramirez aterrorizou a Califórnia, espalhando medo e paranoia por onde passava. Ele invadia casas durante a noite, armado com uma variedade de armas. Seus crimes eram brutais e aparentemente aleatórios. Seus alvos variavam em idade, sexo e etnia. Ramirez não fazia distinção entre suas vítimas, transformando qualquer um em um alvo em potencial. Ele torturava suas vítimas antes de tirar suas vidas, muitas vezes deixando-as amarradas ou amordaçadas. Deixava símbolos satânicos na cena do crime, como se estivesse assinando seus atos de crueldade. Sua série de ataques espalhou pânico e revelou a vulnerabilidade das pessoas em suas próprias casas. A história de Aileen Wuornos desafia as narrativas tradicionais de crimes violentos. Ela ficou conhecida como uma das poucas assassinas em série dos Estados Unidos. Entre 1989 e 1990, ela matou 7 homens enquanto trabalhava como prostituta nas estradas da Flórida. Wuornos alegava que agiu em legítima defesa contra abusos. Ela afirmava que todos os homens que matou a haviam estuprado ou tentado estuprá-la. Sua infância foi marcada por abusos e negligência, crescendo em um ambiente de pobreza e violência. Wuornos vivia à margem da sociedade, sua vida uma espiral descendente de prostituição, drogas e violência.
Sua história levanta questões complexas sobre trauma, abuso e as circunstâncias que podem levar alguém a cometer atos de violência extrema. Nosso próximo capítulo nos leva para as margens do Rio Verde, em Washington, onde um dos assassinos mais prolíficos da história americana espalhou terror por 2 décadas. Gary Ridgway, conhecido como o assassino do Rio Verde, confessou ter matado 49 mulheres, mas acredita-se que o número real de vítimas seja muito maior. Ele escolhia mulheres vulneráveis, como trabalhadoras do sexo e fugitivas, atraindo-as para seu carro com a promessa de companhia ou dinheiro. Ridgway estrangulava suas vítimas com as próprias mãos, muitas vezes durante o ato sexual. Ele então descartava seus corpos em áreas arborizadas ao longo do Rio Verde. Ridgway conseguiu escapar da justiça por décadas, misturando-se na sociedade como um homem de família trabalhador. Ele até levava seus filhos para pescar perto dos locais onde havia descartado os corpos de suas vítimas. Preparem-se, pois este capítulo nos leva para um dos casos mais perturbadores da história criminal americana. Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, inspirou filmes de terror icônicos. Seus crimes chocaram o mundo pela natureza grotesca. Gein era obcecado pela morte e anatomia feminina. Ele exumava corpos e usava partes para criar objetos. Máscaras de pele humana, um cinto de mamilos, um abajur de pele. Sua casa era um pesadelo surreal, sem moralidade ou respeito pela vida. Charles Manson, um nome que evoca imagens de cultos, assassinatos brutais e o lado negro da contracultura dos anos 1960. Manson não era um assassino no sentido tradicional. Ele não cometeu os assassinatos com suas próprias mãos. Mas sua influência manipuladora e sua retórica de ódio o tornaram o mentor de um dos crimes mais notórios do século XX. Manson liderava um grupo de seguidores conhecido como Família Manson, um grupo de jovens desiludidos, em sua maioria mulheres. Ele pregava uma mistura distorcida de ideologias, incluindo mensagens de amor livre, drogas psicodélicas e uma interpretação apocalíptica da música dos Beatles. Manson ordenou que seus seguidores cometessem uma série de assassinatos brutais em Los Angeles em 1969. O assassinato mais famoso foi o da atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e de seus amigos em sua casa em Beverly Hills. Adentramos agora o mundo sombrio de Albert Fish, um dos assassinos mais perturbadores e depravados do início do século XX. Conhecido como o Homem Cinza ou o Vampiro do Brooklyn, Fish era um pesadelo ambulante, um lobo em pele de cordeiro que aterrorizou as ruas da cidade de Nova York. Ele confessou ter matado e canibalizado várias crianças, seus crimes marcados por uma crueldade sádica e uma obsessão doentia pela dor e sofrimento. Fish era um homem de aparência comum, um avô que aparentemente não oferecia perigo. Mas por trás dessa fachada de normalidade, escondia-se um predador sexualmente perturbado, com desejos sádicos e um apetite insaciável por violência. Ele escolhia suas vítimas entre os mais vulneráveis, crianças pobres, abandonadas ou negligenciadas. Fish atraía suas vítimas com doces, brinquedos ou promessas de emprego, explorando sua inocência e confiança para levá-las para a morte. Nosso capítulo final nos leva para Wichita, Kansas, onde um dos assassinos mais frios e calculistas da história americana aterrorizou a cidade. Dennis Rader, conhecido como BTK, Bind, Torture, Kill, amarrar, torturar, matar, era um monstro à vista de todos. Rader cometeu seus primeiros assassinatos em 1974, exterminando uma família inteira. Ele estrangulou suas vítimas e se entregou a atos depravados com seus corpos. O que diferenciava BTK era sua necessidade de atenção. Ele enviava cartas para a polícia e mídia, descrevendo seus crimes em detalhes horríveis. Essas cartas eram seu palco, controlando a narrativa e jogando com as autoridades. Por 30 anos, BTK desapareceu, deixando um rastro de terror e mistério. E aí, qual dessas histórias você achou mais assustadora? A verdade é que cada um desses casos revela um lado obscuro da humanidade. Crimes como esses nos fazem refletir sobre os perigos da mente humana
e como algumas pessoas podem ultrapassar os limites do imaginável. Mas também nos lembram da importância da justiça, da luta incansável para garantir que esses monstros sejam presos e punidos por seus crimes. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe conosco qual desses casos mais te impressionou. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo e lembre-se, nem todos os monstros vivem em filmes.